Olá, bom dia, turma 231, Colégio Senhor Bom Jesus. Hoje é dia 6 de agosto, quinta-feira. Estamos aí bem pertinho do final de semana, perto da sexta-feira. Hoje é um dia quente, vai ser um dia mais quente, né? Começou geladinho, começou friozinho hoje pela manhã. Estamos aguardando a chegada dos nossos colegas aqui em sala. Já estamos com 15 pessoas em aula. Eu começo a aula de hoje dizendo que a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos, né, que começamos no início da semana. No início da semana, eu propus a vocês que a gente discutisse assuntos que fazem referência a direitos humanos, né? Então, a gente viu sobre direitos humanos, vimos as políticas públicas, né? Já discutimos na terça-feira sobre políticas públicas e quais são as políticas públicas, os ganhos, né? E eu me lembro de ter feito com vocês aí uma análise desde o fim da escravidão e a tentativa de inclusão, né, do povo negro no processo, né, de ampliação dos direitos do homem e do cidadão brasileiro no caso, né? Estamos falando sobre direitos humanos porque nós fomos convidados a participar de um evento que eu também apresentei a vocês na terça, no evento da terceira feira dos direitos humanos que ocorre no Rio Grande do Sul, né, que é uma atividade que a gente já participa, já tem uma certa tradição e iremos participar novamente. Geralmente é com trabalhos de apresentação, a gente vai com banner lá para o Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul, que fica no centro de Porto Alegre, apresenta o trabalho para uma comissão, principalmente para os procuradores que ali transitam, né, pelas pessoas que transitam pelo centro administrativo. Só que este ano, infelizmente, né, nós não podemos, né, não vamos poder fazer a apresentação de um trabalho assim oralmente, né, presencialmente. Então a gente foi convidado a participar de uma inovação que talvez seja até uma mescla para o próximo ano, que é a produção de um texto. E aí tem toda uma normativa para produzir esse texto. Vocês vão receber isso, né, da supervisão, como é que vocês vão produzir, com que letra, qual o tamanho, quantas folhas, né, as indicações, né, no texto tem que conter ali de onde vocês tiraram as indicações bibliográficas, como um trabalho científico, como um texto, como a produção de um artigo, por exemplo, que vocês já fazem, né, com a professora de português ou redação, ou talvez aí, né, a professora de literatura de repente, tá? Bom, sobre se é só um texto ou não, não é só um texto, né? Então, por exemplo, pessoas que têm habilidade de desenhar. Eu, por exemplo, eu sou um péssimo pro desenho, né? Eu não consigo desenhar nada que não seja os palitinhos, né? Então, assim, as pessoas que quiserem, através do desenho, demonstrar a sua habilidade, a capacidade de interpretação, né, de uma demanda de direitos humanos, pode fazer também. E seria muito interessante. Mas, para isso, também tem um padrãozinho ali, né, que vai ter, vocês vão ser informados de qual será esse padrão para a produção de um desenho. Ou ainda, se alguém quiser escrever uma música, um rap, ou uma música sertaneja, que seja, um rock, né, enfim, pode escrever um poema. Então, tu tens ali a possibilidade de falar sobre um dos assuntos que te chame mais atenção, porque essa é uma atividade interdisciplinar. E por ser uma atividade interdisciplinar, outros professores também vão trabalhar com essas temáticas dos direitos humanos. Nós vamos ver aqui, né, que temáticas são essas que nós vamos abordar. E os professores, então, José Mário, o professor Fábio Fragoso, o professor Adriana Quadros. Adriana não dá aula para vocês, né, porque eu dou. Então, a professora Adriana Quadros, o professor Rafael Petrilo, a professora de português, né? E entre outros professores que se interessem por desenvolver essas atividades, que vão fazer, então, a comunicação até essa sexta-feira, vulgo amanhã, né? Então, vamos ficar atentos
Porque realmente é um desafio, né? Imaginem vocês que vocês já vão ter alguma coisa produzida, né, por vocês, que vai ter o alcance do estado todo, através desse livro, e-book, que vai ser produzido com mais textos ou desenhos, ou, enfim, músicas ou poesia, de todo as escolas, né, que participam desta feira. Então, nós vamos indicar 2 textos, né, os melhores textos, os textos que mais se prontificarem a fazer, mas também, né, nós vamos ter na escola, no colégio, a gente vai ter também a valorização de todos os textos, todos os trabalhos que forem feitos, porque nós estamos pensando em fazer algo semelhante a um e-book, ou até mesmo, de repente, por que não, né, uma outra coisa mais legal que a gente está bolando aí, certo? Então, eu gostaria muito de saber, por exemplo, que vocês gostariam de participar. Para mim, isso seria importantíssimo, até porque se trata de um assunto de alta relevância, uma vez que é o assunto sobre os direitos dos humanos, né? Nós temos uma raça apenas que é a raça humana, né? Então é um direito, né, de todos nós, né? Um direito à cidadania, direito de inclusão, enfim, quais são esses direitos, como é que eles são aplicados, né? Se existe injustiça ou não, o que eu posso fazer. Então são questões muito legais de se escrever, né? Que no nosso cotidiano são questões que muitas vezes são tabu, né? São alguns tabus, né, que a gente tem, mas que precisam ser enfrentadas. Essas questões precisam ser enfrentadas, sim, porque afinal de contas nós somos seres que pensamos né, em melhorar a nossa condição de vida, né? Ninguém está aqui para piorar a sua condição de existência ou de vida. Para isso, eu vou perguntar a vocês, e agora eu gostaria que vocês desabilitassem, ou melhor dizendo, habilitassem os seus microfones, ou ainda pudessem escrever no nosso chatzinho aqui, né, no bate-papo, quem gostaria de participar dessa atividade. Porque para que a gente tenha ideia, né, de quantas pessoas vão participar, de quantos os textos vão, né, e como é que vai ser isso, para quem que eu entrego, tudo isso vocês vão ser informados a partir de sexta-feira, então, na próxima semana, né? Mas eu preciso saber quantos estão interessados em participar dessa atividade. Quer dizer, quem não disser nada agora, por exemplo, e se empolgar depois, né, que tiver aula com o Fábio, que tiver aula com o professor José Mário, ou que tiver aula com a professora de português, ou que tiver aula com o professor Petrilo, vocês podem, então, informar, né, se vocês querem participar ou não, enfim. Mas eu gostaria de saber agora, quem gostaria de participar dessa atividade? Sora, eu gostaria. Eduarda, tá legal, Eduarda. Eu vou colocar aqui, então. Turma 2. 2. Eu gostaria também, Sora. Eduarda. Aí, só um pouquinho aqui. Eduarda Machado. Desculpa, Juliane? Isso, Sora. Juliane Machado também. Eu também, Sora. Maria Fernanda. Maria Fernanda. Esse trabalho, ele não é um trabalho individual. Ele pode ser individual. Ô, Sora. Oi. A Júlia Santos também vai. Júlia Santos, tá. Esse trabalho, ele não é um trabalho individual apenas, né? Ele pode ser um trabalho individual, sem problema algum. Mas se vocês quiserem fazer, por exemplo, em dupla, ou se vocês quiserem fazer em quatro pessoas, por exemplo, imagine, eu não sei, imagine que alguém tenha uma boa oratória, fale bem, né? Geralmente quem fala bem não escreve tão bem quanto fala, né? Então, alguém escreve e muitas vezes essa pessoa que escreve bem, se expressa bem no papel, ela não se expressa bem oralmente. Às vezes ela é tímida e tal. Então, às vezes a gente consegue complementar, né, as nossas habilidades, né? Ou alguém que tem muitas ideias e não consegue escrever bem, e aí tem alguém que desenha muito bem. Daí a Pinta vai falando e ele vai desenhando, né? Então,
isso é muito interessante, né? Então, a gente pode fazer o trabalho em dupla, em grupo, enfim, fiquem muito à vontade, certo? Então, nós temos a Eduarda Machado, Juliane Machado, a Maria Fernanda e a Júlia Santos. É isso? Mais alguém, pessoal? Porque daí a gente já vai para a nossa aula. Não? Por enquanto, não. Espero que a gente tenha mais participantes, né? Mas que bom, a gente já tem 4, né? Isso é muito legal. Então, fiquem muito à vontade, tá? Ninguém está forçando nada. Não é obrigatório. É uma questão simplesmente de participação, de valorização, né? Eu não tenho cobrado trabalhos de vocês, né? Não tenho cobrado que vocês me entreguem coisas, né? No final da semana ou no trimestre. Então, a gente fica um pouco livre, né? Para poder escrever também, certo? Então, vamos nessa. A aula de hoje, então, a gente vai falar sobre, basicamente, racismo estrutural. Na aula passada, a gente falou sobre políticas públicas. Eu me lembro que eu falei que eu fiz esse rastreio histórico, né? Eu falei de 1888 até 1988, com os direitos trabalhistas sendo conquistados e como foi difícil a inclusão, né, do povo negro nesse processo, desde o final da escravidão, em 1888, até a Constituição de 1988, houve um caminho muito tortuoso, né? A gente está vendo aí, a gente está estudando história, a gente está vendo que nós passamos por um momento de vinda de imigrantes que substituíam a mão de obra do trabalhador africano, né? Nós tivemos políticas trabalhistas para o setor urbano. O setor urbano tinha muito poucos negros, né? Nas cidades, a maioria dos negros vivia no campo, no trabalho rural, e não chegou lá direitos trabalhistas, né, com Getúlio Vargas. Aí depois nós vimos que houve uma ampliação de movimentos e tal, e houve o fim da Segunda Guerra Mundial. Aí, em 1948, inclusive, uma ambulância. Em 1948, inclusive, este ano, que foi o ano da produção da Carta, né, com os 30 artigos, né, a Carta dos Direitos Humanos e do Cidadão, que é publicado em 1948, depois do Congresso da ONU, é muito importante. É importante, é uma coisa boa de ler, né? Tu lê aquilo, é fácil de entender, e essa carta está à disposição de vocês. Eu vou deixar o link neste vídeo aqui embaixo. Aí vocês podem depois ir lá no meu canal e clicar no link, ou ainda vocês vão lá na Iônica, né, e busquem lá, por favor, este vídeo e vejam embaixo, tem a descrição da Carta dos Direitos Humanos. Inclusive, eu vou deixar também um link com vídeos sobre todos os artigos, vídeos que foram produzidos pela ONU, muito interessantes, sobre todos os artigos. E o vídeo que eu vou passar hoje também, que é do Quebrando o Tabu, né? Vocês devem conhecer, uma ONG famosa. Então, nós temos, que eu estava falando para vocês, sobre esses direitos, né, que seriam estendidos a partir de 1948, mas aí chega o quê? O regime militar brasileiro e atropela os direitos civis, os direitos de manifestação, os direitos... Tipo, a gente não teve movimento negro, a gente não teve movimento gay, a gente não teve movimento LGBT, a gente não teve movimento trabalhista no regime militar, porque todos os movimentos no regime militar, seja ele qual for, em defesa da baleia azul, cara, esse movimento movimento ambiental, todos os movimentos vão ser abafados, vão ser prejudicados pela falta de direitos, né, civis que sejam respeitados, né? É uma ditadura, né, velho? Então, no início de 80 e 90, nós temos a redemocratização. E aí que surge as leis de 1988, a Constituição Supercidadã. Nós vimos isso na aula passada. E também está lá no nosso vídeo, né? Além do vídeo, está esse slide, né, das leis que eu passei para vocês, está lá também, na Iônica, do Jairo Brum. E hoje nós vamos falar, então, sobre a Djamila Ribeiro. Se vocês não conhecem, é uma moça, é uma filósofa negra, ativista,
youtuber, ela foi youtuber, além de ser dona de casa, mãe, filha de família negra e que sofreu como muitas mulheres negras sofrem. Por quê? Primeiro, mulheres. Segundo, negras. E a gente vai ver um pouco sobre isso. Né? Quem quiser saber mais, obviamente, vai ter que ler. É um livro muito gostoso de ler, tá? Não é propaganda, não tô ganhando nada com isso. Aliás, estou ganhando tudo com isso, né? Estou ganhando, querendo que vocês aprendam, né? Então, leiam, vale a pena, é um livro baratinho. Quem tem Kindle pode baixar ali, é mais barato ainda, né? Então, vamos nessa, pessoas. Vou colocar aqui o que eu planejei para hoje, tá? Então, quem é a Djamila? Quem é a Djamila Ribeiro? Djamila Ribeiro é esta mulher negra filósofa, tá aqui, deixa eu sair daqui. Esta mulher negra filósofa, mestre. Vocês estão vendo, pessoal? Deixa eu interromper e eu colocar de novo, porque eu acho que para mim apareceu como problema. Peraí. Agora eu acho que foi. Então, vamos lá. Ela é escritora, então é filósofa, feminista, negra, escritora e acadêmica brasileira. É pesquisadora e mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo e tornou-se conhecida no país depois de seu ativismo todo pela internet. Né? E atualmente ela é colunista da Folha de São Paulo. Ela ficou muito famosa agora, nesse momento que a gente discute tanto, né? As questões das vidas negras importam. Então, este livro dela, inclusive, o lançamento deste livro, né, é um lançamento recente. Deixa eu ver aqui, é de 2019, se eu não me engano. 2019, né? Então é um lançamento recente. Ela escreve em 2019 e é lançado agora em 2020. Nós vamos ver que as ideias que ela coloca no livro, né, elas trazem em comum a luta, primeiro o autoconhecimento. Então muitas pessoas, né, muitas meninas e meninos que são negros, né, e não se reconhecem enquanto negros. Então por que isso acontece? Né? Então é um autoconhecimento, a adoção de práticas antirracistas. E aí é uma coisa contundente que ela fala, né? Ela disse que a inação das pessoas, ou seja, o fato das pessoas não agirem, as pessoas ficarem apáticas, as pessoas ficarem quietas, as pessoas ficarem em silêncio frente à opressão, tornam ou contribuem para que essa pessoa também seja opressora. E eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre isso, né? A questão que se coloca é o que cada um de nós está fazendo ativamente para combater o racismo. Então, eu queria saber de vocês, agora, nesse instante, o que vocês pensam sobre esse pensamento, né? Sobre essa ideia que o livro traz para a gente, né? Então, esse livro, ele... Seja bem-vinda, Thaís, tá atrasada, passou na coordenação. Esse livro, ele traz essa ideia, né, de participação nesse processo racista. O que vocês acham disso? Pessoal, eu vou fazer a pergunta de novo. O que vocês acham sobre a ideia da inação, que é não ter ação, né? Ou seja, quando a gente vê algum ato racista, a pessoa, ela diz que se a pessoa enxerga alguma coisa racista e fica em silêncio e não faz nada, essa pessoa contribui para o racismo. Vocês acreditam que isso é verdade ou que isso não é verdade? Sim, eu acho que é verdade. E o que leva, e mais alguém pensa alguma coisa, mais alguém acha que, por exemplo, ficar quieto frente a uma situação, colaborar com aquela situação para que aquela situação perpetue-se? Ou acha que isso não é verdade? 50-50%. Eu acho que tem a questão do medo também, né? Do que Uhum, pode acontecer dependendo da onde tu esteja, com quem tu esteja. uhum, certo. Aliás, o medo é algo importantíssimo na nossa vida, né?
porque se não fosse o medo, nós não estaríamos vivos, né? Pensem no que eu falei depois filosoficamente. Depois perguntem para o Fábio o que ele acha disso. Então, o medo é fundamental. Agora, em relação à opressão, nós temos que ter muita coragem, realmente, para furar esse bloqueio, né? Para quebrar essa lógica, né? E o que ela fala, a Djamila, é muito importante, porque ela vai falar de um racismo estrutural. O que significa isso? Que ele não acontece isolado, ele acontece dentro da estrutura cultural, né? De nossas famílias, de nossa vida, da nossa vivência. E, tipo, o racismo não começou ontem, o racismo não começou, né, em um governo. O racismo, ele é algo que se perpetua dentro da nossa cultura. Então, ele está entranhado, né, nos atos que a gente comete, né, nas ações que a gente comete. A gente vai ver um videozinho do Quebrando Tabu em seguida, que vai falar justamente sobre isso, né? Eu, eu concordo com vocês e concordo com a autora. Eu acho que a gente não pode ficar apático, porque senão a gente contribui. Tem um ditado, vocês vão terminar aí pra mim, que é o seguinte, ó: em briga de marido e mulher, como é que termina? Não se mete a colher. Não se mete a colher. Vocês concordam com isso? Não. Não. Não dá pra gente baixar a guarda. Por quê? Se nós não observamos, né, a opressão, se nós observamos a violência e não fizemos nada, nós estamos colaborando com aquilo, né? Obviamente que tu não vai chegar e bater no marido que está batendo na mulher. Não é isso que eu digo. Mas é fazer a denúncia, é colaborar, né? É dar exemplo, por exemplo, né? Educar, né? Por exemplo, uma criança, um menino, menino, tá? Que cresce vendo a mãe apanhando, o que ele vai ser quando crescer? Ele vai bater quando ele tiver esposa também na sua mulher ou na sua namorada, né? Então, essas atitudes, né? Que são assim, a gente tem que se colocar no lugar, né, do outro, que nós somos exemplos, né? Nós damos exemplo. E se a gente não der exemplo de pessoas dignas, né, de dignidade, a gente não vai construir nada. A gente vai, pelo contrário, vai destruir, né, aquilo que nós temos. Então, a gente continua com essa análise do livro, falando sobre agora sobre uma parte do texto dela, que ela coloca: é importante ter em mente que para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Então, não adianta eu pensar em alguma coisa que eu deixo ela escondida, né? Eu tenho que ver essa coisa. Portanto, frases como "eu não vejo cor" para dizer que, por exemplo, tu não é racista, são frases que comprovam o teu racismo. O problema não é a cor, mas o seu uso como justificativa para segregar, para separar, para oprimir. Vejam cores, ela diz. Somos diversos e não há nada de errado nisso. Não tem nada de errado entre o ser preta e o ser branco. Nada. Em ser gordo, ela ser magra, né? Enfim, não tem alto, baixo. Se vivemos relações raciais, é preciso falar sobre relações raciais. É preciso falar sobre negritude. E também falar sobre a branquitude. Porque, afinal de contas, eu não sei se vocês concordam comigo, né? Quem inventou o racismo foi o branco. Quem inventa o racismo na história é o branco. Então, essa invenção ela tem que ser desinventada. E se nós, brancos, eu falo na questão porque eu sou branco, né? E se nós, que somos brancos, na sociedade branca, não olha para o racismo com um olhar crítico, nós vamos acabar o quê? Perpetuando o racismo. Então nós temos que também desmitificar essas relações. Vamos lá, continuando. Em cada capítulo desse livro, então, ela vai descrevendo, ela vai falando das facetas do racismo, trazendo dados e referências da obra,
falando sobre intelectuais negros. Então, por exemplo, se eu estudo num lugar onde eu não encontro negros dando aula, se eu estou em casa jantando e de repente está passando uma novela, eu não vejo negros como protagonistas dessa novela, desse filme. Eu não vejo apresentadores de televisão, eu não vejo médicos, eu não vejo... Cara, quando eu não enxergo, e eu negro, na condição de negro, eu não enxergo a negritude ocupando o estrelato, digamos assim, os principais cargos, né, existentes na sociedade, e sim, eu enxergo em presídios, eu enxergo como funcionários de limpeza, eu enxergo como lixeiros, eu enxergo como papeleiros. O que eu vou ter para mim? Que expectativa que essa pessoa vai ter se ela não consegue encontrar a sua cor nesses espaços que eu falei, e só encontra em espaços menos importantes, né? Que estímulo vai ter essa pessoa? Então, ela ainda faz a questão de incluir na lista de apresentada a cada um dos autores citados para os leitores buscarem aprofundar o conhecimento. Então, ela coloca aqui vários, por exemplo, autores filósofos negros. Vários filósofos negros, várias filósofas negras, vários cientistas negros. Então, quando eu não me encontro, e aí eu acho que todo mundo viu um vídeo que compartilhou, viralizou aí, né, na internet, de uma menina, uma criança negra pequenininha, que viu a Maju Coutinho, que é a apresentadora do jornal Hoje, né? Ela na TV, e essa menina, essa criança se enxergou, ela enxergou o seu cabelo. Ela se enxergou, ela se viu, olha ali, mãe, eu quero ser que nem a Maju. Cara, isso é sensacional, porque ela consegue projetar, ela consegue se projetar, né, a condição de que um dia ela pode ser uma atriz, uma apresentadora de TV ou de tempo, que seja. Então, é isso que, digamos assim, isso que Djamila vai trazer no seu texto, né, para que a gente possa debater. E aí eu continuo aqui falando para vocês sobre a nossa proposta do projeto. Então, o meu trabalho aqui com vocês hoje é discutir o artigo 1º. Né? E o que é o artigo 1º do quê? Da Carta dos Direitos Humanos. Então, o artigo 1º da Carta dos Direitos Humanos diz assim, ó, todos nascemos livres e iguais. Isso em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Todos nós nascemos livres e iguais. Cara, isso é muito profundo, né? E a gente viu, desde 1888 no Brasil, antes disso, uma escravidão tremenda. Escravidão, subjugação, enfim. E, de repente, agora todos somos livres e iguais. Isso é um direito. Então, o direito humano, tal qual, tem o objetivo de analisar as dificuldades enfrentadas pelas chamadas minorias sociais nos mais diversos âmbitos sociais, assim como apresentar propostas de intervenção social. Como eu sou. Depois, outro eixo que a gente vai ter, aí outros professores vão trabalhar, expressão e responsabilidade. Sobre as consequências éticas do que expressamos, baseado no artigo 19 da Carta dos Direitos Humanos, liberdade de expressão, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tal qual tem o objetivo de salientar a necessidade do fator da responsabilidade ética no conteúdo daquilo que expressamos. Então, está se discutindo muito a questão dos direitos, né? Ah, o direito de falar. Eu tenho direito de falar, mas eu não tenho o direito de macular o outro, né? De destruir a imagem do outro. Eu não tenho esse direito. Não tenho direito de falar mal da imagem do outro. Isso é crime, inclusive. E falo isso porque, não sei se vocês viram, teve um incidente em Porto Alegre de uma cervejaria que negros produzem cerveja, né? E que foram extremamente criticados na internet pelos, acho que é Reuters, né, que se chama o nome dessas pessoas, que falaram mal dos caras, dizendo que eles não tinham que fazer cerveja, eles tinham que fazer outra coisa, porque cerveja era coisa de gente branca, de alemão. Então vejam que horror, né? Que ódio, que coisa braba, né? E assim vai. Nós temos outras duas propostas, né? Democracia,
espectadora, que é o povo, porque o povo é consultado nas eleições, que é o direito à democracia. Depois nós temos a questão da escola para todos, como desigualdade escolar afeta a sociedade e direitos à educação, certo? Então, para terminar, eu queria passar esse videozinho para vocês pensarem um pouco sobre o que nós vimos hoje. Vamos lá. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos XVI e XVII por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calavam a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo num país de maioria negra? Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário,
saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros, essa luta é de todos. E aí, pessoal? Então, esse foi o vídeo que me inspirou a escrever, né, essa aula, inspirou a organizar essa aula com vocês. Eu espero que vocês... Queria saber de vocês o que vocês pensam. Esse vídeo mexeu com vocês? O que vocês têm a me dizer? Se, de repente, vocês acreditam que isso é bobagem? Ou, enfim... se isso completa, né, o que a gente está vendo aqui, o que a gente já viu. Eu achei o vídeo muito bom. Eu acho que ele explicou bem como é que é o racismo, né? Deu para entender bem quem ainda não entende. É bem bom mesmo. Perfeito. Eu vi... Sim, eu também gostei do vídeo. Que bom. Eu vi que, assim, eu vejo, né, que nós temos agora em aula, nós temos 19 pessoas em aula, né, apenas duas colegas se manifestaram, né? Eu não sei os demais colegas se estão em aula também ou não, porque vocês não abrem as câmeras de vocês, e nem o microfone, muitas vezes, né? Não participam. Eu nunca ouvi a voz do Guilherme Aguiar, eu acho, do Pedrinho, do André, do Fernando, da Maria Fernanda, do Rafael, do Vinícius, do Thiago, do Yuri, da Vitória, Sandra, do Henrique, Gabriela, da Júlia. Gostaria muito que vocês tivessem participado hoje da aula, da Thaisa, né? Não tenho áudio, não tenho microfone. Pode participar escrevendo também. Então, eu espero que vocês tenham aula com os outros professores, se empolguem para escrever, mais gente se inscreva, né? Nós temos aí 4 pessoas, né? Parabéns, meninas, então, por participarem, né? E aí a gente se vê na próxima terça-feira com o nosso conteúdo normal, né? Mas quem quiser participar, por favor, fique à vontade, pode se inscrever e participar, certo? Eu desejo a vocês um bom fim de semana, se cuidem, né, ao sair de casa com proteção e nos vemos na semana que vem. Beijo, tchau para todos. Obrigado pela participação. Tchau, Sor. Valeu pela aula. Valeu, Tchau, tchau. Sor. Tchau.